Oi, oi. Oi, Michele. Oi, Aline. Melik. Olá. Oi, meninas, tudo bem? Me manda um oi, me falam, escreve aí de onde que vocês estão falando. Qual é o lugar de vocês? Qual é a cidade? Se vocês estão grávidas, se já está aí com o bebezinho no colo, como é que está a amamentação de vocês? Escreve aí e me falam, me contam. Eu quero conhecer vocês, quero interagir com vocês, quero que vocês interajam aí comigo. Oi, Suzy. Gente, então assim, essa nossa live aqui, ela faz parte das lives da Semana da Mamãe Bombástica, da nossa jornada da Mamãe Bombástica. Então, quem não se inscreveu, depois, não agora, depois vai lá no link da minha bio e se inscreve, participa aí da jornada da Mamãe Bombástica. Que ela é, sim, para todas as mães que querem melhorar a sua amamentação, que estão passando por alguma dificuldade aí nesse período, principalmente quem é gestante para se preparar para a gestação. Oi, Aline. Olá. Orobó, Pernambuco. Que legal! Meu bebê tem 20 dias, estou com bastante fissura, está bem difícil amamentar. Aline, mais do que nunca você precisa se inscrever na jornada da Mamãe Bombástica. Mas acompanhe aqui, porque hoje eu vou falar justamente essa questão aí da importância da sucção para ter uma boa produção de leite. Porque é uma sequência. Tem a questão da mãe, tem a questão aí do bebê, é um conjunto. A amamentação para dar certo não são dicas isoladas, e sim estratégias corretas e sequenciais. E dá super certo. Vamos ver a Camila. Eu sou de Alto Rio Doce, estou com um bebê de 2 meses. Hoje a amamentação já está bem, depois de muita dificuldade. Então, quem é mamãe entende muito o que eu falo assim, que é difícil amamentar. E para a gente não ter essa dificuldade, o ideal seria que a gente se preparasse lá na gestação ainda. Porque no Brasil a média de aleitamento é de apenas 54 dias de vida. E por que que isso acontece? O desmame precoce, a primeira situação é a dor, porque é uma dor de inervação, não é uma dor muscular, porque aqui na região da areola aqui do mamilo existem as terminações nervosas. Por quê? Para quando o bebê faça a sucção, manda o estímulo para o cérebro para fazer ali a produção de leite. Então, e esse estímulo acontece pelo sistema nervoso. E se tem fissura, dói muito. Então, a dor é a primeira causa do desmame precoce. A dor pode ser causada por várias situações que precisam ser corrigidas. E quando o bebê não mama, por exemplo, a mãe está com muita dor e ela substitui a mamada pela mamadeira, diminui aqui o reflexo da sucção, o estímulo da sucção, e acaba diminuindo o fluxo de leite. Então a dor leva a uma diminuição do fluxo de leite e leva aí o desmame precoce. E muitas mães acabam desistindo porque elas não conseguem superar aí a dor. E o que que a gente faz para resolver isso? Muita informação. Então, quanto mais informação, mais vocês estudarem, aprenderem sobre o manejo correto, melhor. E o que eu falo aqui para vocês, o que eu ensino, é tudo aquilo que eu já passei por experiência pessoal como mãe, profissional, e tem um resultado altamente positivo. Basta você seguir aí as minhas dicas, as minhas estratégias. Então, a produção de leite, ela é impactada sim pela sucção. E a sucção errada, ela acontece por vários fatores. E eu vou falar isso aqui, por que o bebê não faz a sucção correta. Mas primeiro a gente precisa saber diferenciar o que é uma sucção correta e o que é uma sucção errada. A diferença, né, de uma sucção nutritiva e uma sucção não nutritiva. E para você saber como identificar isso, eu vou passar 3 dicas bem importantes e eu quero que vocês mandem a mensagem aqui para mim. Me mandam um direct falando, olha, eu consegui, eu não consegui, eu ouvi, eu não vi. Porque o que eu vou ensinar para vocês, vocês conseguem observar no bebê, tá?
Então você vai entender se essa sucção é nutritiva, se ela não é nutritiva, e o que está acontecendo. Eu vou te passar os truques aí para você aprender e você vai observar. A mãe é a maior observadora. Por quê? Porque ela está amamentando e ela está vendo o que está acontecendo. E vocês têm que entender o que está acontecendo para saber diferenciar uma sucção da outra. As duas são importantes, tá? Tanto a nutritiva quanto a nutritiva, mas você precisa saber que sempre que o bebê vem para o peito, nem sempre ele está fazendo a sucção da maneira correta. E muitas vezes o bebê tem uma mamada longa, mama 40 minutos, 50 minutos, 1 hora e 15, com intervalos menores e ainda sai do peito com fome, não encheu a barriguinha de leite. Por quê? Porque não fez uma sucção da maneira correta. Lógico, a gente não sabe, eu não sabia. Eu olhava ali a minha filha mamando, há 11 anos atrás, e eu achava que ela estava mamando bem. E o susto veio na primeira consulta no pediatra porque ela não estava ganhando peso da maneira correta. Então, o que eu vou falar para vocês vai ajudar muito aí vocês identificar essa sucção, se ela está correta, se ela não está correta. E sim, o hábito de sugar da criança, ter ali essa sucção, faz parte da natureza da criança, ela precisa, é necessário, porque acalma, porque traz segurança. Então, muitas vezes, se o bebê tem dor, se ele está com algum desconforto, ele quer o peito, porque ali ele se sente seguro. A gente vai fazer essa livre demanda, porém, essa livre demanda tem que ser uma livre demanda sábia, porque senão a mãe, literalmente, ela se acaba, porque o bebê fica o tempo todo ali mamando. E a gente não sabe o que está acontecendo. Mas hoje vocês já vão entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, na sucção efetiva, você vai observar os grupos musculares. Mas Francine, como que eu vou observar o grupo muscular? Olhando, você vai observar e depois vocês me falam aqui, tá? Observem a mamada e me digam, tá certo, eu acho que tá certo, eu acho que não está. É muito importante, é fundamental vocês observarem a movimentação desses grupos musculares ali. Porque quando a criança faz uma sucção efetiva, uma sucção profunda, o que acontece? Ela movimenta mais de 20 músculos aqui, do rosto e do pescoço. E é necessário essa movimentação correta para que o bebê consiga fazer a sucção, a deglutição, a respiração e a pausa de uma maneira sincronizada. Se não acontecer da maneira sincronizada, começa o bebê a ficar irritado, não desce o leite da maneira correta, começa a diminuir a produção do leite. Por isso que é tão importante essa observação muscular. Primeira coisa que você vai fazer, quando o teu bebezinho estiver mamando, você vai observar a bochecha do bebê. Esses músculos aqui, eles se chamam bucinador, tá? Quando tem alguma alteração muscular, ele começa a ficar duro, ele começa a ficar rígido e ele muda a pressão interna, a pressão intraoral. O normal dele é trabalhar por pressão negativa e às vezes altera essa musculatura. Então, o bebê, quando está alterado, o que faz? O bebê começa a mamar e começa a fazer essa covinha. Não pode ter essa covinha. Por mais que é lindo a gente ver a covinha ali no bebê, não pode ter a covinha, tá? Tem que ser um músculo redondinho. Porque se esse músculo ele não estiver redondinho ali, bonitinho, significa que tem uma disfunção oral e isso vai afetar diretamente a sucção do bebê, tá? Então, o bebê não vai conseguir extrair o leite da maneira adequada, vai doer, ele vai vir para o peito, vai começar a mamar, ele está com fome. Você coloca ele no peito, ele começa a fazer a sucção, ele às vezes pode balançar a cabeça, pode se movimentar, ele começa a chorar, ele começa a ficar irritado. Por quê? Porque ele sente dor, queima. É a mesma coisa que você vai na academia e vai fazer um trabalho muscular. Vou fortalecer aí o bíceps, o tríceps, sei lá. Você começa a trabalhar aquela musculatura e ela começa a ficar rígida, ela vai tomando forma. E um bebê que tem uma disfunção oral, esses músculos aqui, eles ficam rígidos, ficam duros e não pode, ele tem que ser flexível, porque ele tem que trabalhar numa pressão negativa dentro ali da boquinha. Então esse é o primeiro movimento muscular que você vai observar aí na boquinha do seu bebê durante a mamada. Combinado? Quero que vocês mandem para mim, meu bebê mamou
e tá tudo certo. Ah, meu bebê mamou e tá fazendo covinha. Então, é o primeiro sinal muscular que você vai ver se é uma sucção nutritiva, a bochechinha está redondinha. Se é uma sucção não nutritiva, vai formar uma covinha, tá? Combinado, Aline? Isso aí. Gente, é muito importante isso, por quê? Porque precisa uma biomecânica ali da sucção. E se tiver algum músculo que não está trabalhando da maneira correta, vai impactar diretamente na produção de leite. E eu já vou mostrar na mama por que isso impacta lá na produção de leite. A outra situação que acontece, que vocês vão observar, também é a movimentação da mandíbula. O que é a mandíbula? Esse osso aqui, ele tem que fazer uma movimentação de abertura, ele tem que jogar para baixo, para frente, para cima e para trás. Você tem que fazer essa movimentação aqui, como se fosse um movimento redondo, tá? E quando essa musculatura que segura aqui a mandíbula está alterada, o que vai acontecer? A criança não vai conseguir fazer essa abertura, essa projeção, esse elevamento e essa reclusão, não vai retrair da maneira correta. O músculo que deveria trabalhar por pressão positiva começa a trabalhar por pressão negativa, o contrário do bucinador. Então as funções deles começam a ficar alteradas. E a criança, quando ela vem para o peito, ela precisa fazer essa movimentação, né, bem efetiva. E se tem alguma disfunção oral, ela só vai abrir e fechar. E esse abrir e fechar não vai estimular ali a maneira correta da extração do leite, porque o bebê precisa fazer a sucção efetiva para transferir o leite da mama para sua boquinha, para ele encher a barriguinha e para ele ficar saciado. Se isso não acontecer da maneira correta, começa a diminuir a produção do leite, tá? Não sabe-se quanto tempo, se é questão de dias, às vezes semanas, às vezes pode levar meses. É muito relativo assim, de mulher para mulher e de bebê para bebê. Então, o segundo movimento que vocês vão observar é esse. Como que está a sucção? Ela faz o movimento redondo? Observe no bebezinho de vocês e me mandam aqui, tá? Ou você percebe que é aquela movimentação curtinha, que o bebê fica ali sugando leve. Essa é a sucção não nutritiva. E essa sucção não nutritiva, ela é importante sim, ela é necessária sim, e quando? No intervalo da sucção efetiva, o bebê faz a sucção efetiva, ele vai engolir, ele vai fazer a deglutição, ele vai fazer uma pequena pausa e uma respiração. Nesse momento ele faz ali uma sucçãozinha não nutritiva e ele retorna a fazer essa sucção efetiva. Quando tem essa sucção efetiva, opa, desce o leite, começa o reflexo de ejeção, começa a ficar gostosa a mamada para o bebê. Então é importante essa sucção não nutritiva, mas quando? Lá no final da mamada, porque se ela for a mamada toda, o que vai acontecer? As mamadas vão ser longas, a mãe vai ter dor no mamilo, o intervalo delas vai ser curto, o bebê tem dificuldade para ganhar peso, então começam uma série de problemas e complicações na amamentação. E o terceiro movimento que vocês vão observar é os estalos, tá? A mamada, ela não pode ser barulhenta, ela precisa ser suave, ela precisa ser delicada. Como assim? O bebê começa a mamar e começa os estalos. Não pode acontecer isso. E por que vocês acham que não pode acontecer? Alguém sabe, se arrisca a dizer por que acontece o estalo na mamada? Gente, nessa parte ali da sucção mais curtinha, do padrão mordedor que a gente fala, começa a confundir muito e as mulheres acham que elas não são boas de leite. E na verdade, 95% das mulheres são capazes de produzir leite. Porém, o que acontece é que não tem uma sucção efetiva ali. Porque entrar, pega incorreta, sim, pode acontecer também. Mas o principal motivo do estalo na mamada é a movimentação errada da língua.
E o que que isso tem a ver com o lábio? Tem tudo a ver, gente. Lembra que eu falei assim, ó, são mais de 20 músculos da face, né, e do pescoço. E eles precisam trabalhar ali sincronizados. Então, a má postura da língua, quando ela não está trabalhando direito, ela começa a fazer estalo. Então, tem muitos bebês que no início da mamada começam a mamar, começam a ter estalos e depois, na sequência, posiciona a língua, ela tem que ficar ali como uma canaleta, então ajusta bem a língua e melhora a sucção. Bebês que têm o frênulo lingual curto também pode ter aí o estalo na mamada. E acontece uma situação assim, às vezes a criança faz o teste da linguinha e olha lá, não, tá mais ou menos, tá duvidoso, não precisa fazer ali a cirurgia, não, vai continuar assim. Então, às vezes precisa ser reavaliado, refeito o teste da linguinha para ver se está tudo certo ou não. Porque o que acontece? Ela precisa estar bem posicionada. Se ela não está bem posicionada, falta pressão aqui nesse músculo. Aí o bebê não consegue fazer ali a movimentação correta e começa a dar barulho, começa a dar ali esses estalos. Então, quando acontece essas alterações musculares ali, o leite não vai ser suficiente naquela mamada para o bebê, porque vai diminuindo ali o estímulo na mama, porque ele deveria estimular da maneira correta, então ele começa a estimular da maneira errada, diminui o estímulo, diminui a produção do leite. E por que acontece essas alterações musculares aí? A principal, tem alguns bebês que já nascem com a disfunção oral, e a sucção errada, ela geralmente acontece pela disfunção oral. Criança que pode, né, nascer ali com o frênulo oral curto, a maioria das crianças que nascem não sabem fazer a sucção correta. Eles têm um reflexo de sucção ali presente, porém não sabem fazer na maneira correta. E a gente precisa ensinar, fazer a pega certinho, a acoplagem correta e ensinar o bebê a fazer a sucção correta. Senão você não vai conseguir aí ter uma boa produção do leite. E os fatores que influenciam diretamente ali na sucção, que causam essa disfunção oral, principalmente pelo uso de bicos artificiais. Se você observar a mama, tem 3 situações que acontecem aqui, né? Primeiro, a diferença de tamanho dos mamilos. O mamilo sempre vai ser menor que um bico da mamadeira. Então aqui o bebê, ele vem e consegue sugar mais fácil. Porém, nessa sucção aqui, ele não precisa movimentar toda a musculatura e principalmente o masseter, que é aquela que faz a sucção profunda. Aqui, na mama, o bebê precisa fazer essa sucção efetiva e profunda. Quando o bebê usa chuquinha ou o bebê usa mamadeira, o que vai acontecendo aqui? Aqui na mamadeira ele abre e fecha. Aqui ele faz um movimento diferente. Então vai deixando duro aqui o músculo da bochecha, vai deixando flácido essa musculatura aqui do masseter, o pterigóide, que são os músculos elevadores da mandíbula. Então vai alterando a musculatura pelo uso aqui da mamadeira, tamanho do bico. Outra situação que acontece, que vai alterando aqui os ossos nasais e o palato, o céu da boca, ele vai ficando mais profundo, vai formando aqui como se fosse um A. E na verdade o crescimento ele tem que ser transversal, porque quando a criança faz a pega correta, o mamilo ele é projetado para isso, ele precisa tocar o céu da boca. Isso estimula na criança a sucção e estimula ali o reflexo de ejeção da descida do leite. Então, quando a criança está usando a mamadeira, que vai, o crescimento ele não é mais assim transverso, ele vai ficando em formato de U, dificulta ali essa sucção. Então, essa é a primeira situação que acontece. O tamanho do mamilo, e se olhar, claro, a diferença do tamanho da mama e aqui do espaço da mamadeira, a criança não precisa fazer esforço aqui. Aqui ela precisa. E esse movimento muscular, esse esforço muscular, ele é importante e é extremamente necessário para a vida da criança. Por quê? Porque vai aí
sim, a, a amamentação é o primeiro exercício muscular da criança. E quando ela começa a introdução alimentar, se ela utiliza a mamadeira ou a chupeta, vai dificultando a introdução alimentar. Por quê? Porque vai alterando a deglutição também, porque modificou a parte interna da boca, o palato, a língua. Então a criança fica com o reflexo de gag muito anteriorizado, que é aquele reflexo assim que a criança nauseia na hora que vai fazer ali alguma alimentação. Então essa disfunção oral, ela acontece pelo uso da mamadeira, acontece pelo uso da chuquinha, acontece pelo uso do bico de silicone, o intermediário, tá? Eles causam sim disfunção oral. Por quê? Porque eles alteram ali a sucção. Quando a criança está fazendo a sucção, altera esse padrão muscular nos bicos. E o bico artificial, além de ele causar essa disfunção oral, diminui, a criança já não vai conseguir fazer a sucção correta e vai diminuir o estímulo que é necessário para o cérebro para produzir leite, porque a produção começa lá no cérebro e depois que vem ali para a mama efetivamente. Ele tira o contato sensorial e é necessário a boquinha da criança aqui, o calor da boquinha, a movimentação, é necessário para estimular a produção do leite. E quando coloca o bico artificial, inibe essa parte sensorial que é necessária. Então, além de causar aí alteração na boquinha da criança, diminui na mama, na mulher, a produção do leite, porque não tem esse contato que é necessário. E por que é tão difícil tirar um bico desses, o bico de silicone, o bico de intermediário, quando a criança usa? Porque a textura é diferente. A textura do bico de silicone com a textura aqui do mamilo muda a temperatura, a textura. Então, existe todo um passo a passo de retirada, de reconhecimento, e isso eu ensino, gente, dentro do método amamentação bem-sucedida, porque lá eu faço uma avaliação individual com cada uma e ensino como fazer ali essa retirada sem que o bebê estranhe, porque se você for lá e tirar na primeira vez, dificilmente vai conseguir. E esses bicos, eles foram utilizados num primeiro momento para diminuir o atrito. E depois começou a se utilizar para as mulheres que têm um mamilo plano, que têm um mamilo invertido, mas não é necessário, gente, não precisa. Com as técnicas corretas, mesmo que o teu mamilo seja plano, seja invertido, consegue amamentar o bebê, porque o bebê não precisa pegar, e não deve pegar só no mamilo, ele precisa pegar aqui o complexo areolo mamilar, porque é nessa região aqui que estão as glândulas mamárias. Então o bebezinho precisa abocanhar ali para produzir o leite da maneira adequada. Mesmo que a mãe tenha um mamilo bom, que a mãe tenha um mamilo ali protuso, se a pega for só aqui no mamilo, começa a diminuir a produção do leite. Por quê? Vamos lá. Aqui é a minha mama. Aqui nós temos várias glândulas mamárias, tá? Nós temos os ductos lactíferos aqui. E quando a criança faz uma pega efetiva, uma pega profunda, ela começa a massagear aqui e estimula, a ocitocina vem aqui e estimula a contração das células mioepiteliais, que são as células que fazem com que saia o leite aqui, que desprenda o leite aqui dos alvéolos, das glândulas mamárias, dos ductos mamários e venha para a boquinha do bebê. Tenho a impressão que com esse bico artificial fica difícil a pega, porque ele é liso. Sim, isso também serra. Acontece também porque o bebezinho ele vem ali com a boquinha e fica deslizando. Então, pode acontecer sim. A mesma questão o uso de pomadas, que quem usa ali no mamilo pode piorar. Por quê? Porque vem ali e desliza sim e o bebezinho não consegue fazer ali a abertura da boquinha e a acoplagem correta. Então, isso dificulta mesmo. Deixa eu ver, quando o bebê usa bico, pode afetar na mamada no peito? Deixa eu achar aqui.
Sim, afeta diretamente. E quando a criança utiliza algum desses bicos artificiais, qualquer um deles leva ao desmame precoce. Até os 2 anos de idade, se a criança não tivesse contato com nenhum bico artificial, dificilmente ela desmamaria, ela sairia do peito, porque isso é uma necessidade fisiológica da criança. E se alguém aí já ouviu alguma história similar, fala aqui pra mim. Ah, o meu bebê desmamou por conta. Ah, o meu bebê largou o peito por conta. Nenhum bebê faria isso se não tivesse contato com qualquer bico artificial. Bico artificial é a chupeta, é a mamadeira, o bico de silicone e a chuquinha. A chupeta tem 2 situações. Ela acalma a criança, porém ela dificulta o entendimento da hora que o bebê tem fome. O bebê começa a resmungar, chupeta na boca. O bebê se contorce, vamos acalmar. Existem várias técnicas para a gente acalmar o bebê sem o uso do chupeta. O choro é um meio de comunicação. O bebezinho quer expressar que alguma coisa ele precisa. Ou é fome, ou é sede, ou é calor, ou é insegurança, é falta do útero materno. E o que a chupeta faz? A língua da criança, ela precisa trabalhar anteriorizada. E a chupeta, ela posterioriza. Ela deixa a língua lá para trás. Aí, o que acontece? 8 meses, 9 meses, o bebê vem pro peito e não mama. E simplesmente desmama. Pode investigar. Fazia uso de algum bico artificial. Porque mesmo que tenha nessa situação nenhum uso bico artificial, mesmo que tenha baixo fluxo de leite, o bebê fica ali. Por quê? Porque a sucção é prazerosa, ela traz segurança para a criança. E às vezes, quando a gente dá a chupeta, essa segurança do peito é transferida para a chupeta. Então, por que a criança larga o peito? Porque dói o músculo quando ela vai para o peito, e quando ela está na chupeta, já alterou essa musculatura para o padrão dos bicos artificiais. Então, ela vai optar por aquilo que é confortável e que não dói para ela. E a gente faz isso sem saber. Eu falo, existe chupeta linda de bigodinho, de borboletinha, não sei o que. Mas, gente, a chupeta, ela traz muitos malefícios para a vida da criança, para a amamentação, para a introdução alimentar. Depois ali, quando a criança vai crescendo, ela pode sim afetar muito ali a oclusão, a respiração, causa o respirador bucal, a criança dorme com a boca aberta. Por quê? Porque o céu da boca ali, o palato, ele fica no formato A, quando ele deveria ser assim, né? Mais transverso, e com a chupeta fica assim. Então a chupeta, ela vai causar o mesmo dano que qualquer outro bico artificial. E a chupeta, além de ela alterar a língua, o que acontece? A criança coloca a língua e vai empurrando ela lá no palato, lá no céu da boca. E toda vez que ela vai empurrando, por que ela começa a fazer esse padrão respiração bucal? Porque vai fechando aqui. Então ela não consegue respirar pelo nariz. E o correto, quando o bebê está bem acoplado ali na mama, ele vai fazer uma respiração nasal, que é o correto. Vai filtrar, vai entrar o ar umidificado. Com a chupeta, a criança começa a dormir assim, com a boquinha aberta, começa a ter olheiras, começa a roncar, começa a ter doenças respiratórias pelo uso da chupeta. Então, e eu não falo isso, gente, não é crítica para ninguém, porque eu passei por esse erro, sim. A minha filha usou chupeta, usou mamadeira, teve perfuração do tímpano pelo uso da mamadeira. Então, os bicos artificiais, eles são uma ferramenta para acalmar a criança, mas não precisa disso. A mamadeira, aliás, nem deveria existir, né? Mas é cultural e a gente usa. Eu passei por esse erro e eu aprendi, gente. Eu estudei muito sobre isso e é por isso que eu falo com muita segurança, com muita propriedade. A gente não deve utilizar nenhum desses bicos artificiais porque todos eles causam, sim, essa disfunção oral. E quando a criança tem uma disfunção oral, pelo uso dos bicos artificiais, ela não vai conseguir fazer a movimentação correta. Ou ela vem para o peito, ela começa a mamar e ela dorme, ela perde o interesse, porque ela não consegue extrair, transferir o leite que está aqui na mama para a boquinha dela, para a barriguinha dela. Então, a sucção efetiva influencia diretamente aí na ativação das glândulas mamárias. Crianças que têm disfunção oral,
que estão com problema na dificuldade, eu ensino um método, um passo a passo dentro do meu curso, método Amamentação Bem-Sucedida, como fazer essa reversão. Porque sozinho, gente, eu sempre falo assim, é muito difícil e o que eu ensino lá ninguém encontra na internet. Inclusive, tem uma técnica para curar as fissuras aí que eu desenvolvi e que eu ensino lá dentro do método. Porque não precisa de laser, nada, e sim uma técnica correta. E na amamentação, a gente precisa isso, de estratégia, de técnica correta para ter sucesso, para você ter leite na quantidade suficiente, para o seu bebê ganhar peso da maneira ideal, você retornar ao trabalho e manter o aleitamento materno exclusivo. É sim possível e é super recomendado. Então, gente, quem não se inscreveu ainda lá na Jornada da Mamãe Bombástica, clica no link depois lá na bio e se inscreve. O bebê com a pega correta, porém durante a mamada agora começou a ter uns estalos e o bebê irritado. Precisa observar essa mamada, observe esses grupos musculares ali que eu falei, né, o que tem ali, e sim, o estalo está relacionado principalmente à língua. Aí você tem que ver se o teu bebê está usando chupeta, se está usando um bico artificial, se o teste da linguinha deu ok, porque às vezes o bebê, você olha a linguinha, parece ok, você ensina ele a fazer os exercícios e melhora aí essa questão da acoplagem, do ajuste aí da pega, que ela precisa sim ser correta. Mas a pega correta não é tudo na amamentação. Existe todo um processo aí, uma estratégia que é necessário de posicionamento da mãe, posicionamento do bebê, da cabeça do bebê, do corpo do bebê, a pega correta, uma sucção efetiva. E para tudo isso tem estratégias adequadas que dão 100% certo. Isso eu apliquei em mim e deu muito certo com o meu segundo filho, com o João Pedro. E ele ganhava em uma média de 55 gramas por dia. Eu já mostrei aqui outras vezes a carteirinha dele. Então, o que eu falo, gente, assim, é o que eu já estudei. Primeiro eu sofri com a Maria Valentina. Aí eu estudei muito, apliquei em mim, eu corrigi os erros. Aí quando o João Pedro nasceu, foi tudo muito mais fácil. E nesse período todo, nesses anos todos aí, é o que eu ensino para as mães todos os dias e é o que funciona e é o que dá resultado. Então, meninos do meu coração, se inscreve lá na Jornada da Mamãe Bombástica e tenham aí uma tarde maravilhosa. E depois observa uma mamada e me manda um direct aí que eu respondo para vocês, tá bom? Beijo!